Então, nessa ação penal 506-31-3017, depoimento do senhor João Alberto Loveira. Senhor Loveira. Excelência, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem duas questões. Primeiro, pedir ao Ministério Público que esclareça, tal como o compromisso assumido no dia 8 de maio, se há o que existe entre o Ministério Público e o depoente, a fim de que a defesa possa ter conhecimento prévio. Pode esclarecer? Pois não. O Ministério Público celebrou com a Odebrecht S.A. acordo de leniência. Após a homologação do acordo, houve abertura de prazo para que eventuais prepostos empregados da Odebrecht pudessem aderir ao acordo de leniência. O senhor Alberto Loveira é um desses aderentes à leniência, está nessa condição. Certo. Só gostaria de pedir o esclarecimento, então, se houve apenas adesão ao acordo de leniência ou se há ainda alguma tratativa, alguma negociação, por exemplo, de colaboração ou algo nessa linha. Não, o senhor Alberto Loveira não é colaborador, ele é leniente. Perfeito. Certo. Então, seguindo aqui. Sem prejuízo disso, Excelência, eu vou ofertar respeitosamente a contradita nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, mesmo havendo apenas a leniência, existe um interesse do depoente em relação ao ato que ora se realiza. Certo, fazendo minhas razões remissivas a essa questão que tem sido reiterada em juízo, com todo respeito ficar editada a contradita, mas vai ser colhido o compromisso. Então, João Alberto Loveira, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal por falso testemunho, certo? Correto. Além disso, como foi aqui debatido, consta que o senhor teria aderido a esse acordo de leniência da Odebrecht e, através dessa adesão, o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade. É isso mesmo? Correto. Então também fica a advertência ao senhor que, se o senhor faltar com a verdade, essa sua adesão ao acordo fica prejudicada, certo? Positivo. Também deixa claro ao senhor que o que interessa à justiça aqui é apenas a verdade dos fatos, não incriminar ninguém indevidamente, certo? Está correto. Dito isso, eu passo então às indagações do Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Loveira, qual a função que o senhor ocupava na Odebrecht Realizações Imobiliárias? Gerente administrativo financeiro. E qual era a sua relação com Paulo Ricardo Baqueiro de Melo? Ele era meu líder direto. No ano, então, a partir de que momento o senhor ocupou a gerência administrativa e financeira? Desde a época quando a gente foi montar o Odebrecht Realizações, desde o ano de 2003, 2004, por aí. Sempre nessa função? Sempre nessa função. E o senhor acompanhou a compra do imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão 178, em São Paulo, no ano de 2010? Eu acompanhei, o Paulo Melo me chamou para ir visitar o advogado do Instituto, que era o Roberto Teixeira. Nós fomos lá, ele nos apresentou. E na sequência, depois eu capturei os documentos, aí dei uma leitura nos documentos, tinha algumas pendências de ordem tributária, e pedi o apoio do jurídico da Odebrecht. Até aí, depois foi feita uma visita no terreno. Então, apenas para a compreensão integral de como se deram os fatos, o senhor foi abordado por Paulo Melo sobre esta aquisição? De que forma? Paulo Melo me chamou e falou, olha, o Marcelo pediu para a gente avaliar um terreno para comprar para o Instituto Lula. Aí ele nos apresentou, fomos até o escritório do advogado do Instituto, que era o Dr. Roberto Teixeira. Fomos lá, ele me apresentou o Roberto. E depois tive uma segunda reunião, onde é que eu peguei os documentos do terreno, que seria a matrícula, né? Fiz uma leitura prévia no documento e tinha alguns apontamentos de ordem tributária. Então, mas, Pois é. retornando, o Pois senhor, então, foi abordado por Paulo Melo para a aquisição desse terreno voltado a que finalidade? O que o Paulo Melo me disse que seria para a construção do Instituto Lula.
Certo. É. E daí marcaram uma reunião? Sim, nós fomos lá no Roberto Teixeira para ver esse terreno, para se aculturar do assunto. Quem né? estava nessa reunião? Era o Roberto, tinha mais uma pessoa que eu me recordo quem era, eu e Paulo Melo. Tá? Fizemos essa primeira reunião e na segunda E o depois... que o senhor, Pois o não. que o senhor Roberto Teixeira lhe disse nessa reunião? Eu me recordo. Você quer perguntar para mim esse assunto? Eu só sei que era um terreno que a gente ia ver para construir o Instituto Lula. Mais nisso. Essa era a incumbência que nós tínhamos naquele momento. E já lhe foi indicado o imóvel que deveria ser comprado Já nessa foi reunião? Já foi indicado. Era o imóvel da Rabeca Granão, já estava definido qual imóvel que seria. Estava definido por quem? Mas não posso falar, porque já foi, esse é o terreno. Quem disse isso? O Roberto, né? Então já estava definido todas as situações. Ele estava com documentos do terreno já? Não, nesse momento não tinha documento. Tanto é que na sequência, depois foi uma segunda reunião que eu peguei a matrícula, né? Que aí é onde é que eu fui fazer a leitura da matrícula. Aí nós fomos fazer... Após, Pois só para compreender a cronologia dos fatos, após essa reunião, então nessa reunião foi dito ao senhor que havia que havia um terreno para ser adquirido? Isso. O Paulo Melo falou assim, ó, tem um terreno que a gente vai avaliar que é para ser construído o Instituto Lula. Pronto. E após essa reunião, o que o senhor fez? Nós só pegamos essa matrícula, fizemos a leitura da matrícula, pedimos o apoio do jurídico e aí devolvemos. A lógica falou, ó, tem algumas pendências nesse terreno e a gente não aconselha não adquirir o terreno. O senhor disse no seu termo de adesão, a leniência, que após aquela primeira reunião, Paulo Melo solicitou que o senhor comparecesse novamente no escritório de Roberto Teixeira para retirada de documentos relacionados ao imóvel. Correto, essa matrícula eu acabei de dizer para a senhora. Eu fui lá, peguei essa matrícula do terreno, onde é que eu li a matrícula do terreno, que é basicamente onde é que estava a escritura, né? E quem estava presente nessa segunda reunião? Não me recordo, eu conversei basicamente só com o Roberto, né? Podia ter mais pessoas no Foi escritório só o dele. senhor e Só, ele? só Reunião ele. com os dois? Não foi uma reunião assim de chegar, eu vim pegar o documento, peguei o documento e fui embora. Mais nada, não teve assunto. Paulo Melo estava presente? Não. Os proprietários do imóvel estavam presentes? Olha, não posso precisar, né? Essa reunião não estava, tenho certeza absoluta. O senhor retirou os documentos e procedeu a uma análise? Isso, eu fiz uma leitura rápida e aí apareceu alguns apontamentos tributários. Como eu não sou especialista, pedi para o jurídico analisar. E o jurídico analisou e também falou que não seria interessante comprar esse terreno. E aí eu devolvi para o Paulo Melo, falei, ó, Paulo, esse terreno não é muito bom para a gente comprar, né? E aí foi por conta disso, depois na sequência, aí o Paulo me avisou que a DAG ia comprar o terreno, só isso. Paulo Melo comunicou essa sua observação a alguém do grupo? Provavelmente sim, mas eu não posso te afirmar porque eu não participei dessa Ele não lhe reuniões. disse? Não. Ele decidiu, Paulo Melo, sozinho em Não. relação a isso? Todas as vezes quando você vai decidir na Odebrecht, você tem que galgar alguns cargos, né? Provavelmente ele deve ter falado com o Marcelo, ou com o Pô, alguém deve ter falado, dando instruções para ele, né? Mas no primeiro momento, ele simplesmente, a gente passou para ele que o terreno não era bom para compra, e aí ele depois, quando veio na sequência, o terreno seria comprado pela DAG. Então, em seguida, Paulo Melo lhe disse que seria comprado o terreno? Em seguida, sei lá, 15 dias ou 20 dias depois, ele falou, ó, o terreno vai ser comprado pela DAG. O senhor conhecia a DAG já? Conheci o Demerval, né, que ele era meu cliente, que tinha vendido já um empreendimento para ele em São Paulo. Eu conhecia desse fato e ele era do círculo de relacionamento do Paulo Melo. Paulo Melo foi meu amigo, Demerval, tanto é que a gente conhecia ele. Certo. E o que se seguiu a essa informação de que a DAG compraria o imóvel? Simplesmente aí o Paulo falou assim, você precisa dar um apoio para o Demerval aqui em São Paulo, que não tem ninguém da área administrativa para apoiá-lo. Aí é onde é que eu dei o suporte para ele, para contratar a empresa de vigilância, contratar a empresa, que foi a mesma empresa que fez a limpeza do terreno, da manutenção. Aí ele me ligava de Salvador, pedia, posso pagar a nota da empresa? Pode. Aí basicamente eu dava um apoio administrativo, nesse caso específico do terreno, para ele. E o senhor sabe afirmar se Demerval Guzmão foi até o escritório de Roberto Teixeira para tratar do assunto? Não posso afirmar porque eu não participei dessas reuniões. O senhor manteve contatos com José Carlos Bonlai a respeito desse imóvel? Não, nem conheço. Não conhece? Não.
O senhor conhece Glaucos da Costa Marques? Não conheço. O senhor tomou conhecimento de que ele era o inicial comprador ou possível comprador desse imóvel? Não, nunca fiquei sabendo desse assunto. O senhor o conhece? Não. E quem é Rodrigo Salles? O Estado era um diretor jurídico da Odebrecht. Era o que respondia pela área jurídica da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários. Foi ele que analisou esses documentos? Olha, ele era o responsável, deve ser ele ou a equipe dele, né? Ou pelo menos a equipe dele analisou. Equipe dele, claro. Tanto é que ela deu um parecer de não aquisição do terreno. E ele participou dessas reuniões a que o senhor fez referência? Das minhas, não. Das que eu fiz a reunião com o Roberto, nunca participou. E de outras relativas a Não esse posso imóvel? afirmar. O senhor fez contatos com Paulo Okamoto a respeito do imóvel? Paulo Okamoto, o contato que eu tive com ele. Paulo Melo tinha agendado uma visita para Paulo Okamoto, que era o representante do Instituto. E aí o Paulo Melo falou, olha, eu não posso ir nessa visita, você por favor vai lá e apoia o Paulo Okamoto nessa situação. Eu falei, tá bom. Aí ele passou um e-mail, podemos marcar amanhã, 9h30? Vamos embora, legal. Aí o Paulo Melo falou assim, consegui me liberar de todos os assuntos, eu vou contigo nessa visita do terreno. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá no terreno para recepcionar o Paulo Okamoto. Aí nessa visita chegou o Paulo, aí chegou o ex-presidente Lula, a dona Marisa e tinha uma quarta pessoa que eu não sei precisar porque eu não conhecia. E aí ficamos à disposição, eles entraram, olharam o terreno e foram embora, de 30 a 40 minutos foram embora, mas ficamos à disposição, nos cumprimentamos e demos tchau e acabou. Essa visita aconteceu em que ano? Acho que foi ano 2011, se não me recordo. Antes de 2011, o senhor fez contatos com Paulo Okamoto a respeito Eu nem conhecia desse Paulo terreno? Okamoto, não. E o senhor era o responsável por controlar os pagamentos que foram feitos na aquisição desse terreno? Não, na aquisição não. Quem fez o pagamento foi direto à DAG, né? Eu não controlava o pagamento. O pessoal só me informava, tanto o Roberto quanto o Demerval me informavam, mas eu não tinha gestão nenhuma sobre eles. Então, o senhor sabe informar, o senhor teve conhecimento se houve pagamentos por fora, não contabilizados, para a corretora de imóveis? Edna Barros de Castro? Não posso informar, porque eu não tinha conhecimento disso. Para os sócios da empresa, o senhor teve conhecimento? Há e-mails juntados aos autos. Vou pedir ao senhor que, por favor, explique o conteúdo. Eu me refiro inicialmente a um e-mail que está aqui referido na página 130 da denúncia. Uhum. É um e-mail do senhor, né? João Alberto Louveira, enviada para Demerval Guzmão no dia 16 de setembro de 2010. Assunto: DAG Valores Finais. E nesse e-mail está aqui colado uma outra comunicação eletrônica em que está referido: prezado Paulo, seguem os valores finais. Segue-se aqui uma lista de itens e valores, ITBI, tabelião, registro, total de valores, e prossegue o texto. Mais ainda, a necessidade de valor, se possível em dinheiro, no montante de R$ 191.978,12 para completar a comissão da corretora Edna Castro. Ufa, esses são os valores finais, espero. Abraços, Roberto Teixeira. Sobre essa comunicação, o senhor mandou uma mensagem, então, conforme consta aqui desse documento, página 130 da denúncia, a Demerval Guzmão, com o registro "Estou te ligando". Correto. O contato do Roberto quase sempre é com o Paulo Melo. E o Paulo Melo, pelo que dava a entender, ele repassou esse e-mail para mim. Tanto é que está encaminhado aqui. Não é um e-mail direto para mim, né? O senhor se recorda? Olha, eu lembro aqui, me recordo, sim. Tanto as comunicações, eu só se concentrava em mim porque eu precisava dar o suporte para o Demerval em São Paulo. E aí eu só repassei para o Demerval informando, mas é o que eu posso dizer desse assunto. Então, aí o senhor não tomou conhecimento desse valor aqui por fora a ser pago para a corretora de imóveis? Porque esse valor quem ia pagar é a DAG. Eu não tenho nem conhecimento desse assunto, como seria pago, de forma que seria pago, se era cheque administrativo, é por fora, por dentro. Né? Esse daí eu
eu nem entrava nesse mérito. Né? Então o senhor funcionou aqui como a pessoa que transmitiu a Isso. Demerval Guzmão Correto. mensagem recebida do escritório de Roberto Teixeira? Correto. É da mesma situação quando vinha a cobrança da Signos, que era a empresa de vigilância. Ela mandava a cobrança e o Demerval me ligava, posso pagar? Aí eu mandava alguém para ver se estava limpo o terreno, estava tudo, ó. Pode estar liberado o pagamento. Era funcional mais ou menos como fosse um administrativo, mas eu não tinha gestão desse assunto. Né? Essa negociação foi entre Demerval e Paulo e Dr. Roberto. Certo. Se o senhor puder olhar o e-mail seguinte, é o da página 131 da denúncia. Então, é um e-mail do senhor João Alberto Louveira para Mariana Guzmão. Prezada senhora Mariana, boa tarde. Conforme solicitação de Demerval, atenciosamente João Alberto Louveira. E segue-se novamente aí a cópia de um e-mail de Roberto Teixeira, dirigido a Nelson, 489@terra, Júlio César e Edna Barros de Castro, com o assunto Minuta da Escritura. O texto desse e-mail que o senhor estaria ali remetendo a Mariana Guzmão, oriundo de Roberto Teixeira, tem o seguinte texto: Prezados, segue para análise e conferência ainda incompleta a minuta da escritura do imóvel da rua Aberbeck Brandão. Correto. Como o senhor procedeu nesse caso? O senhor fez Nesse a caso, mera transmissão? Só a mera transmissão que eles mandavam para mim, só para me ter ciência do assunto, mas eu só passei para ela, tanto é que o Demerval pediu se podia mandar para Mariana. Claro, ele devia estar em viagem, né? E aí ele, Mariana, que é a esposa do Demerval, por favor, veja essa comunicação do Demerval. Foi esse o conceito só. Certo. A página seguinte é um outro e-mail do senhor dirigido a Demerval. É a página 147 da denúncia. Com o assunto Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, número ali referido, 297, emitida. Demerval, como está na fase final do processo, o pagamento está previsto para o dia 29/10. Quanto aos recursos, no dia 28/10, estará sendo liberado o adiantamento de 500 mil para custear até o final do ano da vigência e IPTU. Vou te ligar mais para o final do dia para trocarmos informações. E o senhor assina, então, esse e-mail. A senhora tem todo o e-mail aqui, porque parece que aqui, esse assunto aqui, acho que tem mais coisa para frente, né? Mas, de qualquer maneira, isso daqui o que acontece? Eu precisava pedir que ele arrumasse dinheiro para pagar IPTU, vigilância e do terreno, porque falasse assim, olha, você vai precisar providenciar todo esse material. Quem estava arcando com essas despesas era a Odebrecht Realizações? Não, a Odebrecht Realizações não marcava isso, tanto é que eu mandava para ele providenciar esse dinheiro. A DAG arcava com todos esses custos? A DAG arcava com todos esses pagamentos. Tá? A OR nunca pagou nada para a DAG a respeito desse terreno. E por que a OR, então, continuava controlando isso depois da compra pela DAG? Eu era o apoio dele em São Paulo, ele não tinha negócio em São Paulo, ele não tinha nenhum empreendimento em São Paulo, ele pedia o apoio e como ele era muito amigo do Paulo Mello, amigo do Marcelo, eu apoiava. Simplesmente eu estava ali como apoiando ele, como tinha outros clientes, eu apoiava ele. Como foi informado ao senhor que a DAG funcionava apenas como interposta pessoa? Não. A princípio, a DAG, quando a DAG comprou, eu entendi a DAG como uma terrenista. Queria comprar o terreno, ela compraria o terreno, nós, o Odebrecht Realizações, iríamos construir e na sequência ele vendeu, alugar, sei lá, o que ia ser feito do negócio. Né? Mas a DAG entraria como terrenista e nós como os construtores. Tá? Esse era o conceito, como em vários outros assuntos, outros negócios a gente fez. Certo. Segue-se o último e-mail a que eu vou fazer referência. O senhor já fez alguma referência em relação a esse assunto. É um e-mail de Paulo Tarcísio Camoto para Instituto Cidadania. Antes eu faço referência ao e-mail que deve ter originado aquela resposta do senhor João Alberto Louveira, datado de 25/7/2011, assunto foto do terreno em frente ao posto, dirigido a Paulo Camoto. Que página que está, desculpa, é a página 155. Esse e-mail, basicamente, nós tiramos a foto do terreno, da localização e tudo, e mandamos lá eu mandei para Paulo Mello, depois o Paulo Mello mandou para o Paulo Camoto, para todo mundo, para ver esse assunto de a localização do terreno, que é o que eles pediram para mim, né? Eu providenciei, eu falei, tá a foto do terreno, tá limpo, estava organizado, e quando
quando a primeira vez que eu fui lá, o terreno estava todo bagunçado, todo sujo, aí tivemos que limpar, pintar o muro, aquele negócio. Aí eu falei, tá, agora o terreno está apresentável. E aí eu mandei uma foto para eles. Essa foi a lógica, né? Que eu pedi para mostrar para eles, que eles pediram para mostrar. Então o senhor remeteu esse e-mail para Paulo Okamoto Eu mandei para Paulo Melo e para Paulo Okamoto, foi? Eu mandei para Paulo... Paulo Okamoto. Para Paulo Okamoto, eu mandei para ele, isso mesmo. Foto do terreno em frente ao posto. Nessa mesma imagem, há um e-mail de Paulo Okamoto para o Instituto Cidadania, com o texto Clara, para consignar na agência Paulo Melo, e um telefone de Paulo Melo. Esse era o número, o senhor se recorda, de celular de Paulo Melo? Esse é o telefone do Paulo Melo, sim, que eu acho que era exatamente para marcar essa visita, tá? Porque a gente mandou exatamente para marcar a visita do terreno, que o Paulo Okamoto ia lá. E havia um projeto, um anteprojeto desse terreno? Olha, se tinha, o senhor eu não teve tinha contato? ciência. Não, eu não tinha ciência desse projeto, não. E o senhor disse que então foi marcada essa visita? Correto. Quem entrou em contato com quem para essa visita? Olha, o Paulo Okamoto primeiro ligou para Paulo Melo. Paulo Melo queria, quem ia acompanhar essa visita era Paulo Melo. Aí o Paulo Melo falou, olha, tá agendado. O que o Paulo Okamoto disse a Paulo Melo? Mas não sei, porque aí teria que perguntar para Paulo. Para os dois Paulos, eles podem dispor. Mas só sei que o Paulo Melo falou assim, olha, eu não vou estar presente nessa visita, você poderia me acompanhar? Eu falei, sem problema. Aí passou o contato do Paulo Okamoto, eu me organizei para ir no dia seguinte lá nessa visita. E aí o Paulo Melo, no dia anterior, falou, olha, eu consegui desmarcar todos os meus compromissos, eu vou lá amanhã acompanhar. Eu falei, tá bom, e vamos lá acompanhar essa visita. E aí quando o senhor chegou lá, o senhor foi junto com Paulo Melo? Eu e Paulo Melo, nós fomos de táxi, chegamos lá, paramos o carro, e aí descemos, tinha até um vigilante, pedi para o vigilante, ó, por favor, deixa o portão aberto, daqui a pouco vai chegar a visita para ver o terreno. Pronto. Aí chegaram 2 carros, aí desceu o ex-presidente Lula, a senhora Marisa, Paulo Okamoto e mais um quarto que eu não posso precisar quem é, que eu não conheci. Clara antes estava presente? Eu não sei quem é, não tenho nem noção. O arquiteto Marcelo Ferraz? Não conheço. Pode ser que seja esse arquiteto, porque eu não conhecia. Os 3 que eu conhecia eram Paulo Okamoto, Lula e Dona Marisa. Pronto, são os 3 que eu cumprimentei. Bom dia, bom dia. E aí, ó, estamos à vontade aqui, se vocês podem olhar o terreno. E eles foram entrar, deram volta lá, em torno de 30 a 40 minutos e foram embora. E o que foi tratado Não foi durante tratado essa nada. visita? Não foi tratado nada. Simplesmente ele mostrou o terreno, eles entraram. Quem mostrou o terreno? Não, eles chegaram no terreno, que o terreno é aberto, né? Tem um galpão, eles pararam o carro. Falei, olha, bom dia, estamos à disposição de vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida, possam nos perguntar, né? E nesse meio tempo desceu, está falando com o arquiteto, deve ser o arquiteto, que eu não conheço ele. Desceram os 4, foram lá, entraram, deram uma volta, voltaram. Tchau, obrigado pela visita e foram embora. Não pediram nenhuma informação, senhor? Não, eu e o Paulo Melo ficamos batendo papo ali, ficamos aguardando a disposição deles, né? Mas não teve informação, não teve nada. Além dessas pessoas já referidas, o senhor tratou do terreno com alguma outra pessoa mais do Instituto Lula ou da... Não. Não com ninguém. E o senhor atuou após essa visita? Houve outras visitas? Não, no nesse terreno? terreno não. Nunca veio, não teve nem mais nenhuma visita. Foi a única visita que foi feita no terreno. Tá? Sem mais perguntas, excelência. Você de acusação? Sem perguntas. Os defensores. Boa tarde, excelência, pela defesa de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor João, tudo bem? Boa tarde, tudo. Poucas coisas, só para deixar claros alguns pontos. Se eu entendi bem, o senhor teve então 2 reuniões com o advogado Roberto Teixeira, é isso? Foram 2? Correto. Eu me recordo foram 2. As 2 no escritório dele? No escritório dele, sim. O senhor sabe, lembra onde que era, mais ou menos? Fica ali nos Jardins. Agora, se você perguntar, se fosse só 2 vezes lá, se eu for para visitar novamente, teria que pedir o endereço dele de novo, porque eu não sei nem onde é que é. Tá, mas era no escritório de advocacia, isso ficava claro pela identificação? Correto, era o escritório dele, tá? Tá. Eu entendia que ele era advogado do Instituto. O senhor disse que entendia que ele era advogado do Instituto. Ele se apresentou como advogado do Instituto? Não, é porque... Não Foi uma inferência sua? O que acontece? Todo e qualquer terrenista, quando você vai negociar, ele sempre coloca um advogado na frente para negociar.
Então você não chega lá negociando direto com o proprietário. Você Mas fala, ele "Advogado." jamais se apresentou como um advogado do Instituto Lula. Não, ele não se apresentou. Eu entendi que sim, mas ele Ótimo. não se apresentou. Para saber que nível de entendimento o senhor tem a respeito do negócio jurídico que foi entablado entre as partes, o senhor sabe qual foi a natureza dos contratos que foram feitos entre a DAG e os vendedores? Não me recordo. Para ser específico, para te ajudá-lo, o senhor se lembra de um instrumento particular de cessão de direitos e obrigações sobre um contrato de compra e venda, instrumento particular de transação objetivando solução de litígio judicial e requerimento judicial de composição amigável e outras avanças, entabulado entre Glaucus da Costa Marques e DAG Consultora? Não, nunca vi esse documento. Não se lembra, né? Não me lembro, eu não me recordo de ter visto esse documento. Não. Um outro documento, não saber se o senhor se lembra. É o instrumento particular de indicação de outorga de escritura de venda e compra de imóvel mantido entre Glaucus da Costa Marques e DAG? Não, desconheço. Desconhece esses documentos. O senhor sabe quem foi o advogado que atuou pela DAG nesses contratos? O senhor conhece? Não conheço. Não sabe dizer quem foi? Não sei dizer. Meu contato era só com o Demerval. Eu só conversava com ele assuntos, basicamente, da Entendi. administração do terreno, não é nada. Entendi. Uma última pergunta para encerrar. O senhor, ou sabe se o grupo do senhor, procuraram outros imóveis para servirem ao Instituto Lula? Olha, depois, quando houve a desistência desse terreno aí, eu lembro que o Paulo Melo chamou a equipe de prospecção e solicitou que fosse levantado mais alguns terrenos para o Instituto. Mas até onde foi, porque não era a minha área, né? Até Sei. onde foram levantados alguns terrenos, mas foi apresentado, não sei se houve continuidade ou não, só sei que parou por aí. Nessa área de prospecção eu não atuava tanto. Agora sim, a última de verdade. Além dessas duas reuniões, o senhor manteve algum outro contato com o advogado Roberto Teixeira em alguma outra oportunidade? Eu tive ele mandava alguns e-mails que tinha alguns terrenos na região dele, mandava ofertando só para negócio da UR, mas era contato profissional, mais nada. Ele mandava, você te interessa esse terreno para incorporar? Daí eu vou, obrigado, Glauco, Roberto, mas não funciona isso, né? A gente não está mais atuando nessa linha. Tá ótimo, muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já devolvo falando. Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuidade do depoimento do senhor João Alberto Louveira. A palavra, então, da defesa do senhor Luiz Inácio. Boa tarde, senhor João Louveira. Boa tarde. Senhor João Louveira, o senhor respondendo aqui a perguntas da doutora Procuradora da República, o senhor disse que havia, enfim, uma hipótese de uma empresa, a DAG, ser terrenista e a Odebrecht eventualmente ser construtora. A hipótese cogitada era de venda ou locação? Olha, eu não posso precisar, porque o que o Paulo Melo me disse na época que iria ser construído, e aí doação teria certeza que não seria, porque era venda ou locação, um dos dois seria. E aí isso que foi dito para mim. Tá? Certo. E o senhor sabe dizer se chegou a se concretizar alguma venda ou locação? Não chegou nada. Não foi em frente. Depois da visita, passado um período, Paulo Melo falou, olha, foi desistir desse negócio, vamos procurar o outro terreno. Certo. E esse terreno ficou parado lá com a DAG. Certo. E essa visita, então, era para verificar um eventual interesse no imóvel, essa visita que o senhor disse que ocorreu. Olha, no primeiro momento eu achei que o imóvel já estava definido. Certo. Então não tinha interesse nenhum, para mim já estava definido, mas depois houve a desistência, aí deu a entender que o negócio não estava completamente estruturado, né? Não estava pronto, né? Certo. Mas, confirmando, não houve nem locação Não, e nem venda? Não houve nem locação nem venda. O imóvel ficou parado lá, só gerando prejuízo. Certo. O Instituto Lula nunca foi, então, proprietário desse imóvel? Não. Nunca foi. O Certo. documento não mostra ele como proprietário. Certo. E a partir do momento em que houve essa constatação, o senhor sabe os desdobramentos em relação a esse imóvel? Não. Eu só sei que ficou na DAG e depois houve que a Odebrecht, por conta do tino comercial, comprou o terreno e depois revendeu o terreno, porque não conseguiu deixar o terreno em pé lá para fazer qualquer empreendimento. Certo.
E houve exploração comercial ou tentativa de exploração comercial do terreno pela Odebrecht? Houve, claro. O senhor pode descrever? O que acontece? Quando houve a desistência do Instituto, passou-se um período, aí, por conta teve uma fase que o empreendimento, a área imobiliária estava bem ainda, aí comprou-se o terreno, e aí era para montar alguma coisa lá, era para montar ou residencial ou comercial, qualquer situação era para instalar alguma coisa lá. Isso foi o que o Paulo Melo me passou, né? Falou, a gente vai desenvolver alguma coisa aí. Mais para frente, a parte de empreendimentos imobiliários, passados 3 ou 4 meses, começou a degringolar todo o mercado imobiliário, aí decidiu-se pela venda. Aí onde é que foi vendido o terreno? Certo. E aí demorou um tempo para vender, porque não tinha comprador também. Certo. No seu termo de adesão ao acordo de leniência, o senhor afirmou que a Odebrecht analisou a viabilidade de implantação de um empreendimento imobiliário no local. No entanto, em razão da retração do mercado imobiliário, pelo que se recorda, o imóvel foi vendido à empresa Mix Empreendimentos e Participações Limitada. Correto, é isso? Foi isso mesmo. Certo. Comprou-se, tentou viabilizar, não viabilizou, vendeu. Certo. Como um outro empreendimento... Como um outro empreendimento qualquer. Qualquer empreendimento que você compra, não vira, você vai falar o quê? Você vai ficar com o negócio parado, dinheiro parado, pagando IPTU, pagando vigilância, pagando, só dando prejuízo, vai lá, realiza o prejuízo e parte para outra. Certo. Por fim, o senhor sabe dizer se a Odebrecht teve algum acordo, alguma parceria subempreitada, enfim, com a DAG ou DAG em relação ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub? Eu não posso precisar, porque não é a minha área de atuação. Eu tinha você vê, eu tinha 22 mil clientes, 70 e poucos funcionários, eu tinha mais o que fazer que cuidar desse negócio. Não tinha, não. Posso, não. O senhor não sabe não, ou não tinha? Não sei, pronto, não sei. Mais fácil. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Tem perguntas também? Perdão. Sou João Lavera, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa Demerval Guzmão. Pois não. O senhor sabe se Demerval participou de estudos de viabilidade ou não de compra do imóvel, aqui referido na Haberbeck Brandão? Estou me referindo àquele estudo que o senhor levou para o jurídico para saber se... E que o senhor veio dizendo que depois veio uma negativa e o próprio jurídico interno indicou que não fizesse essa transação. Olha, eu não posso precisar se ele participou ou não. Só sei que nós olhamos, fizemos uma análise o jurídico fez uma análise da matrícula e aí o jurídico falou que não era aconselhável comprar, né? Mas o senhor não sabe se, por exemplo, nessa reunião o jurídico tratou com o Demerval algum assunto? Não, com o Demerval não, né? O Demerval não participou disso. Não. O senhor sabe dizer se Demerval fez, por conta própria ou a pedido da Odebrecht, algum tipo de avaliação de mercado deste imóvel na Haberbeck Brandão? Olha, eu lembro que ele fez uma avaliação, mas eu não me lembro onde é que foi parar essa avaliação e para que ele fez essa avaliação. Eu acho que foi inclusive para vender depois, viu? Eu lembro que ele pediu uma avaliação. Ele fez isso já ao final ou no começo? Ah, mas foi depois que ele já tinha adquirido esse negócio, né? Agora eu não me recordo quando que foi isso, viu? O senhor sabe dizer se Demerval definiu ou discutiu valores de pagamento dessa quitação de dívida desse imóvel, de manutenção do imóvel, essas discussões, por exemplo, com a segurança, a limpeza, se Demerval participou ou tratou de discutir esses valores? Olha, da limpeza... Ou definiu? Olha, os valores que acontecem, na época me pediram para contratar uma empresa de vigilância e limpeza do terreno, eu contratei e passei a conta para ele pagar. Foi isso, mas se ele participou ou ele teve contato com o Paulo, com o Marcelo, que era o círculo de amizade dele, eu não posso precisar. Comigo não, né? Simplesmente só pediram para contratar, eu contratei e tomei as providências para deixar o terreno habilitado para receber uma visita ou qualquer coisa que fosse. Tá. O senhor já tratou, o senhor especificamente, tá? Já tratou com Demerval sobre algum tema referente a algum imóvel ou algum apartamento em São Bernardo do Campo, que está referido nessa denúncia? Não. Tá. E por último, o senhor alguma vez já também comentou ou tratou com Demerval sobre algum assunto de planilha italiana ou conta amigo ou alguma coisa referente a esse tema? Eu desconheço essa planilha.
Não, nunca tratei não. Satisfeito, excelência. Votada Excelência pela defesa de Paulo Ricardo Baqueiro de Mello. Senhor Louveira, eu quero fazer perguntas ao senhor relativas à composição, de onde são os recursos que transitam no caixa da UR, que o senhor trabalhou no Departamento Financeiro por quantos anos? Na Odebrecht no grupo por 31 anos e na UR por 13. 13 anos, 13. Perfeito. Durante esse período, a UR ela teve como objeto a construção de imóveis particulares, isso é correto? Correto. É particular, comercial, residencial, laje corporativa. Nesse período, a empresa participou de alguma licitação? Não. Licitação pública não. Nesse período, a empresa manteve algum contrato comercial com a Petrobras? Não. Nenhum. Nesse período que o senhor trabalhou no Departamento Financeiro, a UR recebeu algum aporte de recursos financeiros da CNO? Não, da CNO não. De alguma outra empresa do Grupo Odebrecht? Não. A UR tinha sócios? Tinha o Fundo Gávea. Qual que é o formato social da UR? Uma limitada? É uma sociedade anônima. Sociedade anônima. E ela sofria auditorias? Ela é auditada todo ano e com um balanço publicado na mídia, né? Perfeito. Em algum momento, saiu dinheiro do caixa da UR para pagamento do terreno da DAG? Não, a UR nunca pagou nada para a DAG a respeito desse terreno. Isso seja recursos contabilizados ou não? Nenhum recurso. Da UR nunca pagou esse. O banco desse terreno nunca pagou nada. Perfeito. E só para ficar claro, também nunca pagou nada em relação às despesas administrativas de manutenção do terreno, como segurança, manutenção. Isso, a UR, o dinheiro do caixa dela nunca saiu para isso? Não saiu. Tanto é que nesse e-mail que eu estava falando aqui, tem essa nota 297, a própria Siglos mandava a nota direto para a DAG fazer o pagamento. Pagamento direto por eles. Perfeito. As folhas 159 da denúncia, existe uma menção de que a constituição de uma sociedade de propósito específico 37, ela seria uma forma de dissimular a titularidade desse terreno da DAG, que depois foi comprado pela UR. Como o senhor vê a constituição de uma SPE dentro do negócio jurídico OR? Olha, depois, só voltando um pouco no tempo, depois daquele fatídico Encol que quebrou, todas as empresas incorporadoras montavam a SPE para deixar o terreno particionado para poder pegar um financiamento a banco e para poder usar o patrimônio de afetação. Nessa linha, esse foi o mesmo conceito que foi adotado. Criou-se uma SPE e esse terreno foi passado para dentro da SPE, onde a dona da SPE era a Odebrecht Realizações, então é sempre da Odebrecht Realizações, e na sequência era para ser desenvolvido algum empreendimento ou posteriormente vendido o terreno. Essa é a lógica da SPE, inclusive para dar um certo conforto para o cliente final. Perfeito. Não sei se eu fui claro. Eu acredito que sim. Dentro dos balanços da UR, a SPE 37 e outras SPEs, elas ficavam ocultas ou eram visíveis no balanço? Elas são visíveis, são todas SAs, né? Então são publicadas, todos os balanços são publicados, elas são transparentes, né, para o público, para quem quer que seja. Perfeito. Pela análise que o senhor teve quando olhou os registros imobiliários da primeira compra da DAG e depois da compra posterior da UR, houve alguma infração aos registros públicos, algum subterfúgio para esconder algo nesses registros? Não, é tudo transparente, todo ele foi documentado e está lá na matrícula do terreno registrado. Se você pegar o balanço da UR, vai ver todo o recurso que foi usado para comprar, saiu da conta da UR e entrou na DAG. Perfeito. Então, as matrículas refletem exatamente como se deu a operação. Correto, mas era tudo transparente, né? Porque você registra a matrícula, você sai um TED da conta da Odebrecht Realizações e vai para a conta DAG, onde dá certo conforto, tanto para a DAG como a Odebrecht, a garantia do negócio, né? Perfeito. Uma última pergunta para o senhor. Dentro da UR, que era o ambiente de trabalho de Paulo Mello, correto? Paulo Mello trabalhava na UR. Correto. Dentro da UR, essa prospecção, essa possibilidade do Instituto Lula, em algum momento ela era vista como algum ato de corrupção, algum ato de malversão?
Não, esse caso específico do Instituto Lula, ele seria tratado como outros empreendimentos que a gente prestou para alguns empresários. Era comprar o terreno, construir, alugar ou vender. Era tratado como uma iniciativa privada como outro qualquer. Não tinha um conceito de, sei lá, qualquer subterfúgio. Era um negócio transparente como uma iniciativa privada, nunca foi tratado de forma diferente. Perfeito. E o senhor deu um exemplo que a UERJ já havia construído num formato onde um terrenista trazia, obviamente, um terreno e sobre o qual era edificado, seja uma obra pública ou privada. Qual seria um exemplo de uma obra dessa que o senhor vivenciou dentro da UERJ? Tem ali em São Paulo, ali no começo da Castelo Branco, lá na entrada de Alphaville, tem 2 prédios lá. Tem o Shopping Guatemi, tem o Aital e tem o Evolution atrás, que era um terreno da família Klein. Ele chegou, nos contatou, tem um terrenista, que era um sócio dele, tinha um terreno, e ele queria nos contratar para fazer o prédio. Nós desenvolvemos todo o projeto, construímos e entregamos o prédio pronto para ele. Só com a chave na mão, mas entrou um terrenista, nós construindo e ele ficou com o prédio. Esse é o conceito de uma SPE, um conceito de você fazer um sistema build-to-suit, uma construção por encomenda. Tá? Essa era a encomenda que nós tínhamos. O bom defensor tem perguntas? Alguns esclarecimentos breves do juízo aqui. Senhor Louveira, eu não sei se entendi muito bem, o senhor disse que foi procurado sobre esse assunto pelo senhor Paulo Melo, foi isso inicialmente? Correto. Qual foi a explicação que lhe deram? Por que a Odebrecht se envolver nisso? Pelo que eu entendi, o interesse era do Instituto Lula, é isso? Era para construir para o Instituto Lula, e aí seria alugado ou vendido para o Instituto. Esse que foi me passado. Isso ele falou para o senhor desde o início? Correto, sempre foi dito isso para mim. Uhum. E o senhor mencionou que o senhor esteve com o senhor Roberto Teixeira. Não sei se ficou claro. Que interesses o senhor Roberto Teixeira representava? Dos vendedores de imóveis ou do Instituto Lula? A princípio era do Instituto, né? Porque eu entendi que ele era um advogado ou do terrenista, porque o que acontece? Ele estava nas duas pontas, ou como Instituto ou como terrenista. Agora eu não posso precisar. Pelo que eu entendi, ele seria um advogado do Instituto. Isso que eu entendi. Tá? Ele se identificou alguma vez como representante dos proprietários, dos vendedores? Não. Que eu me recorde, não. Eu não posso te precisar, mas eu me recordo. E o senhor teve algum contato com os proprietários, com os vendedores? Não me recordo disso. De ter tido contato com eles. Pode ser que te cumprimentar, mas não tive nenhum... O senhor teve contato com algum representante dos proprietários? Não. Dos vendedores? Não. Eu não sei, o senhor foi encarregado de tratar desse negócio da aquisição? Não, eu fui só que eu ia à parte administrativa, só para ver se o documento do terreno estava ok e depois tinha que cuidar do terreno. Era isso que eu tinha que fazer. Essa era o que foi me pedido. O senhor mencionou que houve uma orientação do jurídico da Odebrecht para não comprar o imóvel, foi isso? Correto, porque tinha uns apontamentos. Se você pegar, deve ter no processo uns apontamentos de algumas dívidas. E esses apontamentos, essas dívidas foram resolvidas? A DAG resolveu depois. Ela foi lá, liquidou tudo e deixou. Tanto é que depois a Odebrecht comprou o imóvel que já estava limpo também, não tinha pendência. E a Odebrecht não poderia resolver isso também, como resolveu a DAG depois? É porque nós não tínhamos essa prática, né? Quando tinha um terreno que tinha algum problema trabalhista, alguma coisa, algum apontamento, a gente já desistia porque dá muita dor de cabeça pra gente, tinha outra coisa para fazer, né? Tá. Eu não entendi muito bem também, peço que o senhor me explique o que lhe foi relatado. Como saiu a Odebrecht e entrou a DAG nesse negócio? Porque o senhor estava tratando os interesses da Odebrecht. Isso. Aí quando a gente falou que eu não posso precisar quando entrou a DAG, porque eu não participei desse negócio. Simplesmente foi me comunicado. O Paulo Melo falou assim, a DAG vai comprar. Foi isso. Ele falou, a DAG vai comprar e a gente precisa apoiá-los porque não tem nenhum administrativo aqui. Eu falei, tudo bem. Esse foi a parte que eu posso te precisar. Mas não o senhor trabalhava ou recebia dinheiro da DAG? Não. O senhor Paulo recebia dinheiro da DAG? Tinha alguma vinculação? Não. E por que então que precisava apoiar a DAG nisso? Porque, primeiro que o Demerval, ele foi meu cliente lá, que eu tinha vendido uma cota de um fundo de investimento lá do empreendimento de São Paulo, e eu conheci o Demerval. E aí o Paulo Melo falou assim, pô, o Demerval que vai comprar via DAG e você dá esse apoio para ele. Tudo bem. E na sequência nós íamos ser parceiros, porque ele ia ser dono do terreno e nós iríamos construir. Então teria que manter uma certa afinidade com o dono do terreno. Isso lhe foi falado pelo senhor Paulo? Correto. Por mais alguém?
Não, só Paulo Melo. Não tinha mais contato com ninguém. O Paulo Melo é meu líder. Né? Consta aqui na acusação a afirmação de que esse terreno teria sido adquirido pela TAG com utilização de recursos que teriam sido transferidos a ela pela construtora Norberto Odebrecht. Tem uma referência aqui na folha 147 da denúncia. De um repasse de 3.350.000 em 15 de setembro de 2010, 3.750 em 20 de nove de 2010 e 500.000 em 28 de 10 de 2010. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Olha, da Senior eu não tomava conta do caso da Senior, eu só cuidava da parte de empreendimentos imobiliários São Paulo, Minas e da OR. Né? O senhor tinha algum conhecimento a esse Não. respeito? Que os recursos seriam da CNO? Não. Nesse e-mail que foi indagado ao senhor pela Ministério Público, aqui na folha 147, esse e-mail de 27 de 10 de 2010, o senhor dirige ao senhor Demerval, o senhor fala o seguinte: como ele está na fase final do processo, o pagamento está previsto para o dia 29 do 10. Quanto aos recursos, no dia 28 do 10, estará sendo liberado o adiantamento de 500.000 para custear até o final do ano vigilância e IPTU. O senhor pode me esclarecer essa frase? Quanto aos recursos, no dia 28 do 10. É porque eu não sei o contexto total desse e-mail. Né? No dia 28 do 10 foi feito um repasse aqui, segundo a acusação, de 500.000. Então deve ter sido a Senior que deve ter passado alguma coisa para eles. Eu não tenho como precisar, porque eu não me lembro disso. Mas por que isso está na sua mensagem, se o senhor diz que não tem conhecimento? O que acontece? Que esse dinheiro que eu estava pedindo para pagar IPTU e vigilância. Não era que ia ser adiantamento, pode ser que eu tenha me expressado de forma incorreta aí. Mas o conceito era o seguinte: nós precisamos de dinheiro, Demerval, precisava providenciar dinheiro para poder pagar IPTU, vigilância e limpeza do terreno. E por que a CNO repassou esse valor? Excelência, Data Vênia, essa afirmação é uma premissa do Ministério Público, não foi confirmada pela testemunha. Então, Vossa Excelência está fazendo uma afirmação que não corresponde à afirmação da testemunha. O senhor menciona ali, quanto aos recursos do dia 28 do 10, estará sendo liberado adiantamento de 500.000. Quem está liberando o adiantamento? Eu não sei quem pode ser, doutor. No seu e-mail, desculpe, senhor Loveira, o senhor que mas escreveu, eu tem posso os outros mostrar e-mails. aqui, ó. Se eu só pegar os outros... Eu não escrevi esse e-mail. Não, eu sei, mas só tem uma parte, tem mais e-mail. Não é o meu e-mail 297? Excelência, a testemunha, Vossa Excelência já Doutor, eu perguntou... estou fazendo as minhas indagações, eu respeitei o senhor quando o senhor fez as suas indagações. Eu peço a gentileza que eu estou indagando a testemunha. Não interrompa. Doutor, nós temos a composição do resto do e-mail aqui? Todos os outros fizeram perguntas e ninguém é interrompido. O doutor é o único que interrompe todos, a todo momento, nas perguntas. De maneira inapropriada, doutor. Vossa Excelência Tem que faz observar perguntas... o seu comportamento processual, doutor. Ok, Vossa Excelência, se quiser, represente a OAB. Agora, Vou eu tenho representar o direito... doutor. Eu estou deferindo a eu sua tenho intervenção, que é direito... inapropriada, e estou advertindo o doutor pelo seu comportamento processual inadequado. Audiência, doutor. Vossa Excelência não cabe advertir a mim. Vossa Excelência represente a OAB. Eu presido essa Então, audiência. só estou dizendo a Vossa Excelência que não há aqui premissas colocadas por Vossa Doutor, Excelência. está indeferido sua colocação. Peço a gentileza de fazer silêncio. Vossa Excelência está... Silêncio, doutor. Respeite o juízo. Está indeferida a sua colocação. Está indeferida. Casse a palavra. Doutor, Preciso que o senhor me esclareça, Olha, senhor Loveira, porque o que está escrito aqui... bom, o que eu posso precisar é porque o que acontece, toda a negociação, a DAG era subempreiteira, ele está me dizendo que era subempreiteira da CNO. Provavelmente a CNO queria pagar ele. Eu não posso precisar porque não me recordo desse assunto aqui, e aqui deve ter mais parte desse e-mail, porque aqui é um e-mail que foi repassado, né, com a nota fiscal 297, ele deve ter mais composição desse e-mail que vai explicar todo esse assunto, né? Mas o senhor faz essa afirmação, quantos recursos estará sendo liberado o adiantamento. Isso, adiantamento, mas o adiantamento que... Quem está liberando o adiantamento? Provavelmente a área financeira da DAG para poder fazer esses pagamentos, né? Porque nós tínhamos pagamento para cumprir, que era IPTU, vigilância, porque aqui, pelo que eu estou dizendo aqui, nota fiscal eletrônica 297, que deve estar vencido, ou deve ter algum problema, deve ter tido algum problema no pagamento. Se o senhor tiver esse anexo completo, a gente podia até dar uma analisada, né? A financeira da DAG é liberar o adiantamento para a DAG. Foi providenciar adiantamento para poder pagar esse assunto do terreno, né? Alguma coisa tem que ser. Não era a CNO liberando aqui o dinheiro para a princípio, que eu não tinha contato com a CNO, eu tinha contato com a DAG, né? Com a Mariana, que era financeira lá da DAG.
Quando houve essa desistência que o senhor mencionou, isso foi antes ou depois da DAG efetuar a aquisição desse imóvel? Foi depois, muito depois, fazia um bom tempo já que a DAG tinha comprado e aí houve a desistência. E a DAG não quis ficar com esse imóvel, por qual motivo? Ela não tinha mais nada em São Paulo, né? Ela não tem nada em São Paulo. E por que ela comprou afinal, então? Porque eu acho que ela deve ter visto uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque ela ia ser terrenista e nós íamos construir. Ela deve ter visto uma oportunidade e falou, ou alguém deve ter falado, o Marcelo ou o Paulo, que eram amigos do Demerval, falou, ó, tem um terreno, existe oportunidade. O senhor não tratou disso com Não. o senhor Demerval? O senhor não conversou por que ele estava adquirindo esse imóvel? Não, eu não tinha essa delegação. Também não tinha nem que preocupar com esse assunto, né? Porque E o senhor o senhor mencionou que a ideia era construir, vender, revender o Instituto Lula, ou coisa parecida, ou locar para o Instituto Lula. O senhor chegou a discutir esse assunto de revenda ao Instituto Lula, Não. ou locação ao Instituto Lula? Não. Com alguém? Não, quem me passou essa situação foi Paulo Melo. Ele falou, olha, a gente vai construir e a gente vai ou vender ou vai alugar. E isso que foi dito, mas não houve troca de informação com o Instituto, nada. Se teve, foi com Paulo Melo, comigo não foi. Nessa visita, alguém discutiu o preço, alguém falou alguma coisa? Ninguém comentou nada. Só houve a visita, olhou o terreno, deu a volta de 30 a 40 minutos e foram embora. Ah, bom, são esclarecimentos dos vídeos. Pode interromper.